João capítulo 4, versículo 34 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui Jesus está falando sobre fazer a vontade do Pai. E o mundo cristão como todo, e para o mundo cristão eu me refiro a todas as igrejas cristãs, obviamente, em relação a fazer a vontade do Pai. Mas o que nós encontramos muito no povo de Deus, entre o povo de Deus, é um desânimo, é uma letargia, uma apatia, uma inércia, uma moleza, para usar um termo mais corriqueiro. Em contrapartida, na teoria e no assentimento, todo mundo concorda. Todos os crentes, todas as igrejas concordam. Se você perguntar, eles dizem que o mais importante é fazer a vontade do Pai. São todos muito entusiasmados nisso, mas eles não percebem a necessidade pessoal. Então é assim, não, é preciso fazer a vontade do Pai, mas o que ele está realmente dizendo às pessoas é preciso fazerem a vontade do Pai. Nunca aplica a eles. Precisam fazerem, não eu, alguém. Alguém tem que fazer, o pastor, um outro irmão, o missionário, mas nunca eles pessoalmente. E Jesus aqui está tratando justamente desse assunto. Que fique clara que a vontade do Pai, acima de tudo, é a salvação de todos. A salvação de todos. Em 1 Timóteo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Existe uma doutrina, e eu a chamo de herética, e a doutrina da predestinação, onde é pregado que Deus escolheu uns para o céu, e, consequentemente, ele escolheu outros para o inferno. E se Deus escolher você para o céu, você vai para o céu. Mas se Deus não escolher você, você não vai para o céu nunca, jamais, de modo algum. Isso você não encontra na palavra de Deus. Isso é uma verdade que é deturpada e que só esse versículo aqui, entendendo que um versículo na Bíblia é tão válido quanto qualquer outra coisa. Você não tem que ter meia dúzia de versículos. Mas só esse aqui, não é o único, mas só esse aqui deixa bem claro que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então não resta dúvida alguma. Então a salvação está aberta, disponível para todos. Todos que o quê? E venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho. Então todo mundo que conhece e aceita o Evangelho pode ser salvo. Não interessa se foi predestinado, porque Deus escolheu todos, Deus quer todos para a salvação. Então se alguém não vai para o céu, não é porque Deus não quer, ou porque Deus não possibilitou. Então o acesso à salvação é através da verdade, o acesso à salvação é através de Cristo. Seguindo aqui na sequência, eu li o versículo 3 e 4, aí vou continuar com 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então ele se deu por quem? Para todos. Deus quer que todos sejam salvos através de Cristo, que se deu por todos. Então a salvação é para todos, não é para os escolhidos, não é para esse grupo, aquele grupo, é para todos. Essa é a vontade de Deus. E por isso que Deus mandou o seu Filho. Na verdade, a vontade do Pai, no entanto, ele não para só aí. Começa, e é importante, a salvação de todos. Mas note no versículo 6, que Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Agora note isso. Para servir de testemunho a seu tempo. O que quer dizer isso, pastor? Para servir de testemunho ao seu tempo. Isso aqui quer dizer, para ser testificado, para ser dado a testemunha no tempo devido, na hora certa. Então ele se deu, veja bem, Cristo se deu para salvar a todos e para que o que ele fez seja testificado, seja anunciado no tempo devido, a seu tempo. Que tempo é esse? Todo o tempo. Então o que ele fez é para ser anunciado todo o tempo. Não foi feito para ficar segredo.
Foi feito para salvar e para ser anunciado, testificado, espalhado, pregado. Para quem? Para todos. Porque Cristo morreu para todos. Deus quer que todos sejam salvos. Então, a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Ele mandou Cristo para pagar por todos. E não só isso, Cristo morreu para que o seu testemunho fosse dado a todos, a seu devido tempo. E quem vai dar esse testemunho no seu devido tempo? Eu, você, os crentes, o povo de Deus. Não que deem alguém, não, eu preciso dar. É algo pessoal, eu preciso dar. Essa é a vontade do Pai. Então a vontade do Pai é a salvação e a participação de todos dando testemunho, levando o evangelho para todos. Essa é a vontade do Pai. Então esse testemunho, essa mensagem de salvação é responsabilidade nossa. Por nossa, eu não falo para pastores, eu não falo para obreiros, eu não falo para um grupo seleto, é para você é salvo, então é para você. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, hoje eu quero falar sobre ânimo na vontade do Pai. Por que, pastor, ânimo na vontade do Pai? Quando você está com fome, quando você não está bem nutrido, vai lhe faltar ânimo. Mas você fica fraco, você fica sem vontade de fazer as coisas, você fica meio, vou usar um termo aqui do grego, brocochô. Alguém conhece esse termo brocochô? Pois é um termo antigo que demonstra a minha antiguidade. Mas o que acontece? Quando nós estamos desnutridos e com fome, nós não vamos atuar tão bem quanto se nós estivéssemos bem nutridos e fortalecidos. E Jesus falou sobre isso, falou, a minha comida, aquilo que traz nutrição, aquilo que dá força, aquilo que dá ânimo, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, essa falta de ânimo, essa anemia, essa falta de envolvimento pessoal se dá justamente porque estamos com fome espiritual e a comida espiritual é justamente fazer a vontade do Pai. Então veja o ciclo vicioso. Eu não faço a vontade do Pai porque eu estou desanimado. Eu estou desanimado porque eu não faço a vontade do Pai. Mas se eu começar a fazer a vontade do Pai, eu vou ter ânimo para fazer o quê? A vontade do Pai. Então, quanto mais vontade do Pai nós fazemos, mais ânimos e força nós vamos ter, mas o inverso é verdade. Quanto menos da vontade do Pai eu faço, menos ânimo e força eu vou ter. E isso aqui causa essa letargia. Então, vamos começar vendo aqui qual é a fonte do ânimo. Eu já toquei sobre isso, mas vamos ver a fonte do ânimo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus nos deu o Espírito. Então, quando nós somos salvos, Ele nos dá o Espírito, e é um Espírito com E minúsculo, ou seja, o nosso Espírito. Então, o nosso Espírito, ele vai ser um de força, de amor e moderação. Moderação quer dizer controle. Então, nós temos controle. Amor, quer dizer amor, é você se dar pelos outros. Mas eu quero focar na palavra fortaleza. Fortaleza quer dizer força. Deus nos dá força. O grande problema é que existem muitas pessoas, o povo de Deus, querendo fazer a vontade de Deus na carne, na força própria. Isso não vai funcionar. Por isso que tem essa letargia muitas vezes. Então a nossa fonte de ânimo, de força, não somos nós. Não é a nossa carne, não é a nossa vontade. E o grande problema é esse. Quando tiver vontade eu faço. Você está colocando o seu ânimo em cima da sua vontade. Se eu tenho vontade, tudo bem. Mas você não vai ter vontade. Porque a sua vontade vem da carne. Nós temos que ter o espírito de fortaleza que vem de Deus. E o espírito de fortaleza que vem de Deus é para fazer a vontade do Pai, que vai nos dar ânimo para fazer a vontade do Pai, que vai aumentar a nossa força para fazer a vontade do Pai, que nos vai dar ânimo e vontade de fazer a vontade do Pai. Ou seja, quanto mais vontade do Pai eu faço, mais ânimo e força eu vou ter. Tentar fazer a vontade de Deus sem o poder de Deus é fracasso. É frustração total. A fonte é o próprio Deus. Ele dá o desejo, a vontade, e também lhe dá a força. Olha o que fala em Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar
segundo a sua boa vontade. Mais uma vez, falando sobre a sua boa vontade. Então a vontade de Deus é para nos dar, é para efetuar, porque Deus é o que opera. O que quer dizer Deus opera? É Deus que nos dá, é Deus que vai lhe dar, é Deus que vai me dar, tanto o querer, a vontade, e o efetuar, o fazer. Então não só eu vou fazer, eu vou fazer com vontade. Não só vou fazer, eu vou querer fazer. E quem dá isso é Deus. Vou ler de novo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então a vontade de Deus é que você faça, mas não só que você faça querendo fazer. Ah, mas não tenho vontade. Algo está errado. Se está faltando vontade, tem coisa errada. Porque Deus quer que você queira. Ele dá o querer, Ele dá a vontade e também o poder, o efetuar. Ele dá os dois. Então, querer fazer a vontade de Deus sem estar ligado com Deus, você não vai nem querer. E convenhamos, o ser humano é assim, nós vamos fazer o que nós queremos. A verdade é essa. Você e eu, nós vamos fazer o que nós queremos fazer. E se nós não queremos fazer, nós não vamos fazer. Simples. Por isso que Deus, sabendo da natureza humana, fala, eu vou dar para você tanto querer quanto fazer. Tanto querer quanto efetuar. Eu vou dar isso para você. Porque se você não quiser, eu me incluo. Se eu não quiser, eu não faço. Você não quiser, você não faz. Nós podemos nos forçar a fazer, 1, 2, 3, algumas vezes, mas não vai durar. Por quê? Porque eu não quero. Estou fazendo a força, fazendo a pulso, eu estou me forçando. Não é para se forçar. A vontade de Deus, segundo Romanos, versículo 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus dá o querer e o efetuar. Então não é para a gente fazer a vontade de Deus, se forçando, se obrigando. Não, você vai querer. É natural. Quando você está com fome, qual é a coisa mais fácil do mundo? Comer. E convenhamos, qual é o melhor tempero? Fome. Quando você está com fome, um prato de arroz sem sal, insosso, ensopado é uma delícia. Por quê? Você está com fome. Agora, quando você não está com fome, você pode botar o prato que for. Por quê? Você não está com fome, você está saciado. O problema é que muitas vezes nós nos saciamos com as coisas da carne e do mundo. Aí nós tentamos fazer a vontade de Deus e não dá certo. Por quê? Estamos comendo da comida errada. Estamos procurando ânimo no lugar errado. Ânimo vem do Senhor, poder vem do Senhor. Por isso que ele fala aqui que Deus nos deu o Espírito, não nos deu o Espírito de temor, mas de fortaleza. Ele quer que você tenha força. Ele dá o querer e o efetuar. Olhando agora para 2 Timóteo 1,8, quando nós fazemos a vontade de Deus, isso aqui não é para desanimar, não. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, isso pode gerar certas aflições. Olha o que fala aqui, 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, de Deus. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, muitas vezes, quando você faz a vontade de Deus, mesmo querendo e no poder de Deus, isso vai, às vezes, gerar aflição. Por quê? Porque nem todo mundo vai gostar do que você está fazendo. Porque nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo vai apreciar as mudanças que nós fazemos em nossas vidas. Eu mesmo, anos atrás, quando era um crente novo, era novo e crente novo, Deus operou mudanças na minha vida. Eu vou dizer uma coisa, muitos amigos que eu tinha, eu não precisei cortar laço com eles, porque eles, por quê? Porque você agora é diferente. Sim, agora Deus está me mudando. Então gerou aflição. Alguns se afastaram, outros atacaram. Não atacaram com pau e pedra, mas começaram a tentar tropeçar, trazer tentação, trazer desencorajamento. Mas você agora, não sei o que mais. Começaram a trazer aflições. Você não precisa buscar, elas vêm. Mas nós fazemos isso segundo o poder de Deus. Então participa das aflições do Evangelho. Então quando vem as tentações, quando vem as aflições, quando vem a tribulação, devemos abraçar, participar, não fugir, mas continuar segundo o poder de Deus. O que é poder de Deus? É o que fala lá sobre Deus nos dá um espírito de fortaleza. O que é fortaleza? Poder.
Então, se vem aflições, o poder de Deus vai nos levar a atravessar essas aflições e nós vamos continuar tendo vontade. A pior coisa que o crente faz é quando vem a tribulação, quando vem a aflição, ele recua. Por exemplo, a sua igreja é proibido fazer isso e aquilo, é? Então eu vou voltar a fazer isso porque minha família, meus amigos, meus colegas estão me criticando, então eu vou voltar. Não volte não, porque se você voltar, você está simplesmente negando o poder de Deus. Você não está tendo um espírito de fortaleza, mas um de temor. E o que a Bíblia fala sobre isso? Eu acabei de ler aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então não tem, vem a tribulação, vá adiante. Vem a tribulação, não tenha medo, porque Deus nos deu o quê? Fortaleza, poder dele para a gente atravessar essas situações da vida. Então nunca recue no caminhar com Deus, sempre avançando, sempre para frente. Então aflições, importunidade, sacrifício, estamos dispostos? Que a maioria, talvez eu esteja generalizando, mas a grande parte, que é uma maioria do povo de Deus, eles recuam, eles não vão adiante. Eles não estão dispostos. Jesus falou o quê? Quer vir a mim? Tome a sua o quê? Cruz. Cruz. Nós estamos dispostos a carregar nossa cruz? Aqui não está falando sobre salvação. Está falando sobre ir após ele. Ou seja, a gente seguir, andar no caminho de Deus. Salvação não vem de andar no caminho de Deus. Salvação vem pelo que Cristo fez na cruz. Não tem nada a ver com caminhar, ou ser discípulo dele, ou seguir após ele. A salvação é pela graça, pelo que ele fez. Tá? Não vem das obras. Mas enfim, 2 Timóteo 1,9 fala assim, sobre Cristo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então veja aqui, ele fala que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Vocação é um chamado. Então, se Deus lhe salva, se Cristo lhe salva, ele também lhe chama, ele convoca. Quem? Todo que ele salva. Então, se você é salvo, você está convocado. Ao quê? A andar segundo a vontade de Deus. E Deus nos deu fortaleza, não nos deu um espírito de medo. Ele quer que todos sejam salvos e todos caminhem no caminho de Deus. Que é para quê? Para anunciar, para testificar seu tempo. Testificar do que ele fez. Então, a salvação não vem do chamado. A salvação vem como aqui nós lemos, que nos salvou não segundo as nossas obras. Mas claro que isso é impossível. Ele nos salvou não segundo as nossas obras. Se fosse segundo as nossas obras, ninguém era salvo. Nós somos salvos segundo a sua graça, como nós lemos aqui. Então o chamado é para a salvação e o chamado é para essa vocação que ele tem de fazer a sua vontade, de espalhar o seu testemunho. Para espalhar o testemunho, você não precisa ficar atrás de um púlpito, você não precisa ter uma posição, um título. Todo mundo pode fazer isso. Ontem, na outra igreja, na Metropolitana, saímos quantos ontem, Vitor? Foi 2 grupos, um foi para Rio Largo, um ficou em Maceió, total foram 9, foram 4 para Rio Largo, ficaram 5 aqui. Quantas almas salvas? 26. 26 almas salvas. Um grupo foi para Rio Largo, outro grupo ficou aqui em Maceió. E foram para onde, pastor? Vocês? Foi nas ruas. Falamos com as pessoas na praça. Eu estou sentado no banco de praça. Eu não sei aqui, se batendo em portas e espalharam, fizeram o testemunho. Se você foi salvo, você foi convocado para fazer isso. Você foi chamado. Agora sim, o chamado é assim, eu chamo. Agora a pessoa tem que atender o chamado. Você pode me chamar para almoçar na sua casa. Agora, se eu vou atender o chamado ou não, você chamou. Agora, se eu vou atender, é da minha conta. Depende de mim. Tá? Inclusive, eu raramente não atendo o chamado para almoço. Mas enfim, isso daí é outra conversa. Tá? Então assim, a fonte do ânimo é o próprio Deus, que nos equipa para fazer a vontade dele. Então, o que fazer com esse ânimo? 2 Coríntios 8:11 faz assim. Agora, porém, contemplai também o já começado. Ou seja, veja o que já está em andamento. Que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Isso é interessante, esse princípio aqui. Ele basicamente está dizendo o seguinte, complete.
Não deixe pela metade. Completai também o já começado. Ou seja, Deus lhe deu ânimo, Deus lhe deu o querer, então complete. Assim como houve a prontidão de vontade, ou seja, está com vontade, haja também o cumprimento. Muita gente assim, rapaz, eu estou com uma vontade de fazer a vontade de Deus, eu estou com uma vontade, ou seja, aqui está com vontade, aqui eu vou fazer, mas não tem um cumprimento. Como diz o ditado, fica só na vontade. Eu tenho vontade, mas não vou. Eu tenho vontade, mas não faço. Aqui esse versículo está dizendo, complete, termine, não fique só na vontade. Eu vou ler de novo para você entender. Olha, agora, porém, completai o já começado. Ou seja, Deus deu a vontade, está com vontade, Deus deu o querer, está com querer. Porque assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Não fique só na vontade. É muito fácil sair daqui do culto dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... Ótimo, começou, mas para terminar você tem que cumprir. Então agora vai e faça. Pastor, eu não sei. Aprenda. A coisa mais simples de espalhar a vontade de Deus, sabe o que é? Diga, Jesus me salvou. Pronto, só isso. Temos panfletos pela igreja. Jesus me salvou, está aqui em panfleto. Só isso, gente, não precisa, sabe, fazer curso e você vai aos poucos crescendo. Ore a Deus por sabedoria. Vá aprendendo. Vá com alguém que já faz, observe. Você não é algo complicado, não. E por isso se cresce. Ninguém nasce sabendo fazer coisas, cozinhar, dirigir, ler. Ninguém sabe essas coisas, mas a gente aprende. Como? Aos poucos. Aos poucos. Tá? Enfim, então assim, o que fazer com ânimo? Não deixe só no ânimo, não deixe só na vontade, não fique só no querer. Quantas vezes a gente fala, rapaz, eu vou ajudar o irmão, eu vou ajudar a irmã. Sabe o que é isso? É a vontade. Deus colocou no seu coração para ajudar alguém, mas que haja cumprimento. Estou com vontade de ajudar o irmão Eugênio. Aí a vontade passa e eu não faço nada. Houve cumprimento, houve efetuar, houve fazer. Não, mas eu tive vontade. Vontade é bom, mas é só o começo. Temos que completar. Temos que não deixar só na vontade. Assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento. O interessante desse texto aqui que eu li em 2 Coríntios 8, o contexto é as igrejas da Macedônia. Essas igrejas da Macedônia, eles eram igrejas com poucos recursos. Eram igrejas pobres, não eram igrejas que tinham muito recurso, tinha muita gente com muito dinheiro. Não, eram pessoas que não tinham recursos. Mas olha só, eles deram, aqui fala, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Segundo o que você tem. Então esse contexto aqui está falando sobre as igrejas da Macedônia que estavam dando segundo o que eles tinham. Não era muito o que eles tinham, mas mesmo assim estavam dando. Agora eu vou aplicar isso para a gente hoje. Você não pode ter muita habilidade, você não pode ter muito talento, você não pode saber, você não pode ter experiências e ter conhecimento. Mas Deus quer que Ele dê vontade e quer que você cumpra segundo o que você tem. Segundo que Deus não quer que você dê o que você não tem. Faz sentido? Deus nunca vai pedir de nós algo que nós não temos como fazer. Mas se Ele pede, é porque nós temos como fazer, segundo o que temos. Então, se a única coisa que você sabe fazer, a única coisa que você tem hoje, é dar um panfleto com o evangelho para alguém, então faça segundo o que tendes. Se a única coisa que você pode fazer é convidar alguém para vir para a igreja, para ouvir o evangelho aqui, então faça segundo o que tendes. Se você só sabe isso, faça o que você sabe, faça o que você pode, mas faça. Mas faça. Essa desculpa de, porque eu não sei, porque... Não. Segundo o que tendes. Deus não quer que você vá ali, alugue o estádio Rei Pelé e faça uma cruzada evangelística. Ele não está pedindo isso de você. Dê um panfleto, dê um convite, traga alguém, sabe? Segundo o que tendes. Segundo o que tendes. Se você não tem, então, é o que está dizendo aqui. Não fique só na vontade, assim como deu o querer, agora cumpra. Deus pode dar o querer, mas o cumprimento é com a gente. A nossa obediência, a nossa submissão. Então nós temos que confiar em Deus para suprir o que é necessário. João 5, versículo 30 fala assim, isso é Jesus falando, hein?
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Gente, isso é Jesus falando. Jesus falou, eu por mim, de mim mesmo, nada. Mas ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A vontade do Pai que me enviou. Se você buscar a vontade do Pai que lhe enviou, então você vai ter as condições, as habilidades. Porque Deus quer que você faça a vontade, lembrando, Ele vai dar tanto o querer quanto o efetuar. Se você estiver fazendo a vontade do Pai. Então nós temos que fazer sempre, buscar fazer sempre a vontade do Pai. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo fala, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja só como Paulo tinha esse problema. Ele tinha o querer. Ele tinha a vontade. Quem deu o querer para ele? Quem deu a vontade para ele? Deus. Nós já vimos isso, que Deus dá o querer e o efetuar. Deus nos dá uma espírito de fortaleza, de amor e de... e moderação. Moderação é controle, é justamente isso. Deus nos deu condições de controlar, de moderação. E o apóstolo Paulo fala, e com efeito, o querer está em mim. Como é que o querer foi estar nele? Deus. Mas não consigo realizar, fazer, efetuar. O querer que dá é Deus. O efetuar, Deus dá as condições, mas nós temos que decidir. E aqui Paulo está dizendo, em mim não tem nada. Eu tenho até vontade, mas muitas vezes eu não consigo fazer. O que é isso? É você não estar completando o que o próprio apóstolo Paulo escreve. Assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento. Então não fique só na vontade. Porque a vontade que nós temos de fazer a vontade de Deus, quem deu foi Deus. E se Deus deu a vontade, Ele vai dar a efetuar. Agora, o cumprimento, a obediência é com a gente. Então, o que fazer com ânimo? Coloque em prática. O que fazer com querer? Não fique só na vontade, continue. E por último, Filipenses 2,13. Vamos ver aqui as vontades do Pai. Filipenses 2,13 fala assim, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus quer salvação para todos? Sim, Ele quer. E Ele quer que essa vontade, essa verdade seja feita e perpetuada com as demais vontades de Deus. Então Deus nos dá tudo necessário para fazer a sua boa vontade, e Ele nos criou então para esse fim, e para que nós pudéssemos fazer isso de forma mais completa, Deus nos deu ao homem 3 instituições. A primeira é a família, a segunda é a igreja, a terceira é o governo. Me diga uma coisa, se Deus instituiu a família, a igreja e o governo, quais são, você acha, as 3 coisas mais atacadas pelo diabo? A família, a igreja e o governo. Quando se fala governo, a primeira coisa que vem à mente, corrupção, malandragem. Quando você fala em igreja, mesma coisa. Às vezes, eu vou ser bem franco com você, às vezes eu tenho vergonha quando eu falo, profissão, pastor, cadê minha carteira? Deixa eu proteger aqui, que você é pastor, vai querer... Igreja é sinônimo de roubo, muitas vezes, de engano, de enganar os trouxas, de tirar, fazer oferta, fazer campanha, pegar... É ou não é? Hipocrisia. Membros e pastores, todos sendo hipócritas. E espalhados aos 4 ventos. Sabe o que é isso? Ataques do inimigo. Família, então, nem se fala. A coisa mais atacada hoje é a família. Hoje em dia, a família não é entre uma mulher, pode ser um homem e uma bananeira, daqui a pouco está assim. Foi atacada, a família atacada. Eu li outro dia que o divórcio hoje não precisa, é imediato e não precisa ter envolvimento de outra parte. Eu posso ir para minha esposa, eu vou lá na coisa, eu quero divorciar da minha esposa, pronto, acabou. Ela só fica sabendo no outro dia, ou vice-versa. Nem fica sabendo, um dia vai acordar. Você o quê? Eu divorciei ontem. Mas como assim? Não quis mais, acabou. Assim, imediato. Havia uma época no Brasil, aí entre o governo, que era proibido, era crime divorciar, era crime. Hoje um espirro, a outra pessoa nem sabe, sai para trabalhar, quando volta, está divorciado. Isso tudo legal. Sabe o que é isso? Ataque à família. Deus deu família, igreja e governo. São as 3 coisas mais atacadas.
Por quê? Porque o diabo não quer que nós façamos a vontade de Deus. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está no mundo? O mundo jaz do maligno, mas o que está em nós é maior. Então não é para ter medo. Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas sim de fortaleza, amor e moderação. Então nós teremos força, nós teremos amor, porque para fazer a vontade de Deus tem que ter amor. Tem que ter amor. Ontem, como eu falei, nós temos para evangelizar. Sabe que aquilo é amor. Amor a pessoas que nós nunca vimos e talvez nunca mais veremos. Nós somos em outra cidade. Quantas pessoas de Rio Largo vão vir para a igreja aqui em Maceió? Não vão vir. A gente não foi lá tentando encher a igreja. A gente não foi lá. Nós fomos lá por amor a pessoas que nós nunca vimos na vida. Nós demos o nosso tempo. Demos a nossa vida para falar de Jesus. Sabe o que é isso? É amor. Não esperamos nada em troca, fazemos isso por amor. Mas Deus nos dá fortaleza, amor e moderação. Ou seja, controle. Decidir amar sem medo para fazer a vontade de Deus. O diabo ataca a vontade de Deus. Ele nos ataca porque quem vai fazer a vontade de Deus somos nós, não somos anjos. Somos nós aqui na terra. Nós somos os agentes de Deus aqui na terra. E o diabo vai querer atacar. Vamos ter medo. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Especialmente quando estamos fazendo a vontade de Deus. Lá no livro de Mateus, no último capítulo, no último versículo, manda a gente sair para o Evangelho, fazer discípulos, batizar, ensinar. E eis que eu estou convosco. Quando a gente vai, sabe quem está conosco? O próprio Cristo está conosco. E não há lugar mais seguro nesse mundo do que com Cristo. Ah, mas se eu morrer? Céu, é tão ruim assim? Não, não é tão ruim assim. E que eu saiba, na minha experiência, eu nunca vi alguém que morreu fazendo a vontade do Pai. Tem gente que já morreu fazendo a vontade do Pai. Eu não conheço nenhum. Eu sei que tem, mas na minha experiência eu não sei. Então, fazer a vontade do Pai. Se obedecemos a Deus e cumprimos as nossas obrigações, nossas responsabilidades, nossa vocação, então nós teremos ânimo, nós teremos vontade e nós teremos força. Se cumprimos a nossa vocação. A inércia, a apatia são frutos do descumprimento, da desobediência nas demais áreas em nossas vidas. Aí vai faltar ânimo e vai faltar capacidade. Por isso que tantas pessoas no povo de Deus têm essa fraqueza, essa apatia, esse desinteresse, essa falta de vontade. E o mais triste, eles passam a vida inteira esperando. Não, o dia que Deus me der vontade. Deus só vai lhe dar vontade quando você fizer a vontade dele. E vice-versa. Você não faz a vontade dele, você não vai ter vontade de fazer a vontade dele. É isso que Deus fala. E é isso que nós temos que entender e obedecer.